Bom, vamos lá. Esse vídeo, muita gente entrou em contato comigo pelas redes sociais, enfim, até aqui pela plataforma, pedindo para falar dos pilotos da NASCAR. Né, eu fiz um guia da NASCAR, né, guia para 2024, superficialmente para quem não curte, né, para pessoa que quer começar a acompanhar, às vezes viu uma corrida ou outra, mas não viu, enfim, o campeonato inteiro, enfim, quer começar a acompanhar. E aí muita gente falou, cara, fala dos pilotos. Até porque os pilotos têm aquele estereótipo, né, de NASCAR e tudo mais, então é legal a gente falar aqui. Então, eu tô no site da NASCAR, obviamente, e aí, enfim, eu vou seguir essa ordem aqui, tô fazendo aqui de maneira livre, sem muita edição, tá? O AJ Allmendinger é um cara que já é conhecido, um cara que já correu na Indy, é um cara que até o ano retrasado ele voltou para NASCAR. Novamente, estou falando de maneira muito superficial, tá, gente? É, ele tinha dado uma diminuída de correr e tal. Ele voltou, começou a correr na segunda divisão da NASCAR, a Xfinity Series. Foi bem, ganhou corrida, disputou o campeonato. E aí ele conseguiu reunir ali patrocinadores, a equipe também se interessou, e ele fazer a Cup, né, que é a divisão principal. E aí, esse ano ele vai voltar a fazer isso, mas enfim, é um cara que já tá ali numa carreira ali, né, se encaminhando pro final. Ele deu uma revitalizada na carreira dele. É um cara muito interessante e misto. É um cara que tem suas vitórias, é um cara batalhador, merecedor, mas não é nenhuma super estrela assim, tá? Aí do lado dele tem o Almirola, porque aqui o site ele acho que tá, né, 2023 ainda. Mas o Almirola, ele se aposentou, ele saiu da equipe, né? Só que ele vai correr na NASCAR ainda, só que ele vai correr na segunda divisão, na Xfinity Series. Esse cara aqui é o Christopher Bell. Ele é um nome muito interessante para você que está começando a acompanhar, para você que é novo. Por quê? Porque ele é um cara que está numa equipe muito boa, a Gibbs, né? A equipe Gibbs. É um cara que venceu corrida, vence corrida, é um cara que disputou o campeonato, foi para a final. Teve um problema na final, né? Não conseguiu de fato brigar pelo título. Muito jovem, mas é um pilotaço. É um cara que acho que vale a pena você acompanhar. Atual campeão, Ryan Blaney, da Penske. É um cara que. A Penske é aquela Penske da Indy, do Roger Penske, dono de Indianápolis, dono da Indy. E aí a equipe era o Brad Keselowski, o Joey Logano e o Blaney mais novo, né? E aí o Keselowski sai, entra um outro novo, que é esse cara aqui, ó, o Austin Cindric. Vou falar um pouco mais dele. Novato, tudo mais. Aí o Joey Logano é bicampeão. E aí ficou uma responsabilidade muito grande em cima do Blaney, porque ele falou assim, cara, o Logano ao longo do ano, até por ser até então o atual campeão, deu aquela relaxada, teve um ano muito problemático. Então o Ryan Blaney meio que ele era Penske ao longo do ano. E ele conseguiu, cara, dar conta do recado. O cara foi campeão, né? O cara foi campeão. E a Penske coloca aí dois títulos seguidos, né? O Joe Logano e o Ryan Blaney. Esse cara aqui é o Bowman, o Alex Bowman. O Bowman, ele é da Hendrick. E a Hendrick tem quatro carros. E ele é o carro mais fraco da Hendrick no momento, né? Ele é o cara mais fraco da Hendrick. É um piloto talentosíssimo, ele é muito bom em outras categorias, aqueles midgets, né? Que correm na terra e tudo mais. Mas, assim, me parece que é um cara que é mentalmente fraco, infelizmente. É veloz, é rápido, né? Senão não estaria aí. Mas ele é mentalmente mais fraco que os outros. Então, assim, acho que, a não ser que alguma coisa aconteça, né? Esse cara não vai durar muito tempo aqui nessa posição, não. Esse cara aqui é um cara muito bom, Chase Briscoe. Ele corre na Stuart Haas. Só que a equipe não está entregando um carro para ele suficiente para ele brigar por vitórias ou ele para ele para frente, né? É um cara talentosíssimo. Ele é como se fosse o herdeiro ali direto do Tony Stewart, né? Esse número 14 era Tony Stewart e tudo mais. Depois passou pro Clint Bowyer, se eu não me engano. E aí,
Depois ele pegou esse número. E assim, se entregarem um carro melhor para ele, eu acredito que ele realmente transforma isso em vitórias. Outro nome interessante para você acompanhar é o Chris Buescher, que é Chris de Christopher, né? E agora ele gosta de que chama de Christopher Buescher. Enfim, é, ganhou corridas ano passado. A equipe que ele corre, a RFK, é Roush Fenway Keselowski. Citei o Keselowski mais cedo. O Keselowski sai da Penske, vai para essa equipe, compra parte da equipe. A Roush, do Jack Roush, é uma equipe grande, foi uma equipe muito vencedora, teve uma queda nos últimos anos. Aí, o F, né, de RFK, o F é de Fenway, né? Os Fenway compram uma parte, a equipe dá uma revigorada, mas novamente tem uma queda. E aí o Keselowski vem e a equipe volta a dar uma revigorada, ou seja, toda vez que alguém injeta dinheiro ali, né, a equipe dá uma boa melhorada. E o Christopher Busch ele fez milagre, porque não é um carro que ele é vencedor, mas ele conseguiu 3 vitórias, foi para os playoffs da NASCAR, brigou ali. Lógico, eu acho que nem ele pensava em ser campeão, mas é um bom nome. E novamente, se a equipe continuar evoluindo, ele vai dar trabalho. Eu realmente estou fazendo esse vídeo aqui de cara assim, acho que eu não tenho muito tempo para editar. Enfim, acho que a questão é fazer um vídeo mais raiz aqui. Mas o Harrison Burton é filho, né? Do Jeff Burton, ex-piloto da NASCAR. Até então, acho que ele estava renovado, né, no 21 da Wood Brothers. E é um cara, assim, talentoso, rápido, mas foi para esse carro, não evoluiu, não andou bem. Muitos acidentes, sofrendo muito, muita dificuldade. Então, assim, tá ali compondo o elenco, sabe? Não é um cara que vai inspirar muita coisa, não. Esse nome, ao contrário desse daqui, inspira muita coisa, inspira ódio, inspira alegria, inspira muita coisa. Esse é um cara que, se você é novo na NASCAR, é um cara para você acompanhar. Se você já acompanha a NASCAR, você já deve ter ouvido falar de Kyle Busch. Kyle Busch é bicampeão da categoria. Kyle Busch, por muitos anos, correu na Joey Gibbs, né, na Gibbs Racing. Candyman, né, que ele tinha o patrocínio ali da marca de docinhos. E, enfim, começou arrasador na NASCAR, um jovem, arranjava briga com todo mundo e tudo mais. Foi crescendo, foi amadurecendo, bicampeão da categoria, diversas vitórias, diversos recordes. E aí, em um determinado momento, ele sai da Gibbs, né? Foi até uma coisa meio traumática ali e tal. E ele vai para Richard Childress, que é justamente uma equipe parecida com a questão da Roush, só que da questão do Keselowski, o Keselowski vira dono, né? Ele não. Ele é só o piloto. Mas ele traz uma bagagem muito grande, traz patrocinador, traz dinheiro, traz muita coisa. E aí ele chega e ganha 3 corridas e classifica para os playoffs. E a galera se empolga. Só que em algum determinado momento ele ficou pelo caminho. Talvez ele também pelo equipamento não ajudar muito. Mas é um cara que ainda tem lenha para queimar, já é um veterano. E assim, é um cara midiático, um cara que envolve novamente. Ele é polêmico, ele fala. Hoje em dia tá mais calmo. Mas já no passado ele aprontou bastante. Esse aqui é o meu protegido. Esse é um cara que eu curto muito. Olha o número de vitórias que o cara teve em 2023. O William Byron, ele corre na Hendrick. E junto ali enfim, ele foi o mais forte da Hendrick no ano passado, tá? Várias vitórias. É um jovem ainda. Muito arrasador nas categorias de base. Foi para a categoria principal. Sofreu um pouco no começo, mas agora tá dando conta do recado. Para mim, ele era favoritaço a ser campeão no passado, só que na final vacilou. Eu não vou dizer que é pipocada, porque o Blaney foi muito, muito, muito forte. Mas eu achava que ele ia ser um pouco melhor na final, não foi. Teve 6 vitórias. É um cara assim, talentosíssimo. Em algum momento esse cara tem que ser campeão, velho. Em algum momento esse cara tem que ser campeão. Torço por ele, sabe? Acompanho. E obviamente uso o 24 do Jeff Gordon,
né? O 24, depois que o Jeff Gordon se aposentou, o Chase Elliott usou, mas logo o Chase Elliott optou por usar o 9, que é do pai dele, Bill Elliott, e aí o William Byron assumiu o 24 e assumiu com muita maestria. Tem muita coisa ainda para acontecer, logicamente. Tô seguindo aqui essa linha. O Rochestein é o cara que fez aquela manobra que todo mundo viu, né? Viralizou no mundo inteiro, tal, tudo mais, que ele, né, faz a curva apoiado no muro, ganhou a corrida. Ele corre na Track House. A Track House era a equipe Ganassi, né? Do Chip Ganassi, da Indy e tudo mais. E aí o Ganassi vende a equipe para o Justin Marks, que também foi um piloto e tudo mais. E o cara corre de vez em quando, mas hoje em dia ele é mais chefão. E aí nessa equipe tem o Rochestein e o Daniel Soares, né? O Rochestein é o cara da melancia, né? A família dele tem fazendas de melancias, então quando ele ganha, ele comemora quebrando a melancia. É um cara assim, talentosíssimo. É um cara que não tinha tanta mídia até um passado recente. E aí, justamente quando ele conseguiu ter um carro decente, ele conseguiu mostrar o talento dele, incomoda, ganha corrida, apronta. É um cara assim, ele é um piloto da NASCAR mesmo, assim, aquela coisa bem Estados Unidos, bem quando for pra brigar ele briga, quando for pra ganhar corrida ele vai comemorar e é aquela figura. Então assim, novamente, se ele tiver um carro, meu bigode tá me incomodando. Se ele tiver um carro que ele consiga brigar por vitórias, ele vai incomodar. Esse cara aqui, ele vai entrar num ano, num 2024, que ele precisa mostrar resultado. O Austin Cindric, ele é filho, não lembro o primeiro nome do pai dele, mas o pai é o Tim Cindric, lembrei. O pai dele é diretor da Penske, da Indy, e a carreira do Austin estava toda programada. O Austin ele fez toda a carreira dele ali para monoposto, para correr na Indy, na Penske, na equipe do pai dele, porque o pai dele é o braço direito ali do Roger Penske, praticamente. Só que em algum momento ele opta por ir para NASCAR, assume o lugar do Brad Keselowski nesse carro icônico que é o carro 2, certo? E na primeira corrida dele, ele ganha a Daytona 500. O cara é vencedor da Daytona 500. Só que depois disso, ele desaparece. Ele não faz mais nada, ele some, ele acidentes, resultados muito fracos e, enfim, ele não faz jus ao carro que ele tem, a equipe que ele tem. Então ele entra no 2024 muito pressionado. O Ty Dillon, eu acho que ele não tá mais nesse carro. Ele não tá mais, não era pra ele estar aqui. Mas enfim, frisando aqui, aproveitando, né? Temos os irmãos Dillon, o Austin e o Ty Dillon. O Austin, ele corre na Richard Childress. Ele é neto do Richard Childress. E ele usa o número 3 que era do Dale Earnhardt. Né? Após o falecimento do Dale, o número 3 é aposentado, fica parado por muito tempo. Com a vida do Austin, eles optam por usar. O Austin já ganhou Daytona 500, o Austin já ganhou corridas importantes. Não é um cara para brigar por título, ficou claro isso. Mas ele consegue, assim, ele de alguma forma ele consegue desempenhar. O Ty Dillon não. O Ty Dillon realmente assim é bração mesmo. É, eu vou me atualizar, mas eu acho que o Ty Dillon não tá aqui. Não era para estar aqui. Chase Elliott, da Hendrick, campeão da categoria, filho do Bill Elliott. Novamente, é um cara que aparecia na transmissão do lado do pai dele, quando o pai dele foi campeão e tudo mais. É um cara muito, muito forte, patrocinadores fortes, midiático, ganha prêmio de piloto mais famoso da categoria. Foi campeão 2020, eu acho. 2020. E usa o 9 do pai dele, assim, é aquela estrela da NASCAR mesmo, sabe? E é jovem ainda, não teve um 2023 legal, então com certeza ele vai vir muito forte em 2024. Esse cara aqui é o futuro, tá? Futuro da categoria.
Você vê assim, até pela imagem, que ele é novinho. E ele é fã do Senna. Vamos lá, esse é o Ty Gibbs. Ele corre na equipe Gibbs. Ele é neto do dono da equipe. E a vida dele toda foi planejada para ele chegar neste momento. Então, ele, ele nunca teve outra possibilidade na vida dele que não seja correr na equipe Gibbs. Patrocinadores muito fortes. O avô dele acompanhou e acompanha toda a carreira muito fortemente. Foi campeão, né, se eu não me engano, da Xfinity Series, na segunda divisão. Em teoria, ele foi o substituto do Kyle Busch, né? Não usa o número 18 do Kyle Busch, usa o número 54, que o Kyle Busch chegou a utilizar em algum momento. Patrocinador muito forte. Não ganhou corridas na divisão principal, mas por ser novo, tudo mais, vem em franca evolução. Assim, prospecto. Irmão, isso aqui é o futuro da categoria, né? O Todd Gilliam é aquele piloto para compor elenco, para compor o grid, é um cara que anda legal às vezes, mas é aquele piloto final de grid mesmo. Outro, dessa forma, o Justin Haley chegou a ganhar corrida, chegou, né, mas ganhou porque choveu. É um cara que anda muito na Xfinity Series, a segunda divisão, mas corre na Cup Series ali também para compor elenco. Aqui a gente tem lendas, né, lendas do esporte. Vamos lá, o Kevin Harvick não era para estar aqui era para estar o Josh Berry. O Kevin Harvick se aposentou, né? Então aqui não é esse cara, é o Josh Berry. Mas é legal falar dele. O Kevin Harvick é campeão da categoria, foi o substituto do Dale Earnhardt, ganhou diversas corridas, finais lendários, Daytona 500 lendária. É aquele cara assim, piloto NASCAR raiz, brigas e tudo mais, assim. Esse cara marcou o nome dele na história. Esse cara aqui é 7 vezes campeão da categoria, junto com o Dale Earnhardt e Richard Petty. É uma lenda do esporte, transcende a NASCAR, é, é respeitado aonde vai. Foi para a Indy, só que não estava muito afim, fim de carreira, não fez muita coisa na Indy, mas mesmo assim a imagem dele continua inabalada. Dono de uma equipe agora, dono da Legacy, acho que é Legacy agora, o nome da equipe. Aqui tá errado, não é Chevrolet agora, é Toyota. A equipe mudou para Toyota. É um cara assim, gigantesco, tá? Mas ele não faz o campeonato inteiro, ele só corre algumas corridas. Esse é o carteiro, é o Danny Hamlin. Não foi campeão ainda, mas acho que ele tem 3 ou 4 Daytona 500 no currículo dele. Diversas vitórias, sempre disputando pelo título, patrocinadores fortes. Tem um podcast. E assim, corre na Gibbs. É um cara muito forte, mas ele tem um problema, ele tem uma mancha, um peso nele, que não é campeão da categoria, e ele chega em várias finais da categoria e literalmente entrega, não é campeão. Já teve vezes que todo mundo teve certeza que ele ia ser campeão, não foi campeão, mas assim, coleciona troféus, um cara muito forte mesmo, e dono de uma equipe. E ele corre na Gibbs, mas ele tem uma equipe, outra equipe, que tem até relação com a Gibbs, mas é separada. Acho que a gente não passou pelos pilotos ainda. Aqui está o Eric Jones no carro 43. O carro 43, né, o número de Richard Petty, ele corre na Legacy, era a equipe Petty, é a mesma equipe do Jimmy Johnson. É um cara correu na Gibbs, é um cara que tem talento, mas não consegue entregar, não consegue vitórias. Meio do grid, tá compondo ali o grid, não consegue performar de uma maneira como deveria, né? Virou uma eterna promessa. Aqui é um veterano, Brad Keselowski, falei dele mais cedo, corre na Penske,
É um cara polêmico, foi por muitos anos. Hoje em dia acho que está muito mais arrefecido. Era o rival do Kyle Busch. É um cara muito forte, já está em final de carreira, virou dono de equipe, corria no 2 da Penske. Ele era para. Originalmente ele era um prospecto da Hendrick. O Roger Penske foi lá e pegou ele, foi para Penske, foi feliz na Penske, foi campeão na Penske. Ficou muitos anos lá, muitas corridas, muitas vitórias. Em algum momento não estava performando, saiu da Penske, foi para a Roush, virou dono, por isso que é RFK, né? O K é dele. E não, acho que não ganhou, chegou a ganhar a corrida quando foi para equipe nova, mas assim, a diferença dele foi gigantesca, tanto que o Christopher Busch, o companheiro dele, ganhou corridas muito com a ajuda dele. Corey LaJoie é aquele cara que foi muito bem nas categorias de base. Todo mundo achava que ele ia para uma equipe grande e ia virar um grandão, mas não aconteceu. O tempo foi passando, não aconteceu, o tempo foi passando e ele ficou pelo caminho, né? Então, assim, não ganha corridas. É um cara simpático, um cara legal, um cara talentoso, mas é, é isso. Não é um cara que você vá. Você pode torcer para ele por gostar dele, mas você não vai esperar vitórias dele. Dessa vez eu vou da direita para esquerda. O Michael McDowell é mesmo mais ou menos a pegada desse cara, assim. Só que a diferença entre eles é que o McDowell ganhou uma Daytona 500 de maneira muito, de maneira muito específica. O McDowell é um cara que tá sempre incomodando, é um cara talentoso, mas ele vinha na mesma pegada do Corey LaJoie. Só que ele ganhou uma Daytona 500 e assim, isso, obviamente ele tem uma Daytona 500 no currículo dele. Isso é algo gigantesco, tá? Esses dois aqui são campeões, tá? O Kyle Larson foi campeão da categoria, corre na Hendrick, é uma força da categoria, é um piloto muito forte. Ele corria na Chip Ganassi, ele sai da Chip Ganassi, ele tem um problema sério. é, Enfim, a gente não vai entrar em polêmica aqui, mas em um determinado momento ele fala uma besteira numa live, é punido, ele fica um ano fora. Quando ele volta, né, com aquela fome toda, assume o carro 5 da equipe Hendrick, é campeão. Ano passado brigou pelo campeonato, né, disputou a final. Então, assim, em 2024 não se espera nada menos dele do que brigar pelo título. E vai correr a Indy 500, né, na Indy, obviamente, vai correr a Indy 500. Então, ele já está começando a pensar em outros mundos aí. Esse cara aqui é bicampeão da categoria. O Joe Logano, ele sempre foi um cara que prometeu ser um grande piloto, se tornou um grande piloto, mas não foi fácil, não. Ele era da Gibbs, né? Ele assumiu o lugar do Tony Stewart na Gibbs, quando o Tony Stewart sai da Gibbs para fazer a equipe dele, né? A Stewart Haas. Só que o Joe Logano não performa, não vai bem. Ele sai da Gibbs, vai para Penske. Na Penske, nesse carro 22, ele vira um ícone da categoria, diversas vitórias, diversas polêmicas, diversas brigas, e foi campeão da categoria e se tornou bicampeão da categoria, muita polêmica, muito tudo. Então, assim, hoje em dia ele é um totem da categoria, é um cara gigante e ele fez o que se esperava dele, mas não foi fácil. O BJ McLeod é um cara que ele tá sempre ali, né? Um veterano, mas enfim, é aquele cara fundo de grid mesmo. Tá ali pela paixão, pelo amor pelo automobilismo. O Ryan Preece é um cara talentoso, é um cara veloz, mas na Stuart Haas, acho que mais ou menos, na Stuart Haas, a Stuart Haas não entrega um carro vitorioso para ele e ele também não é um cara que não inspira muitas emoções, não. Esse já inspirou muitas emoções. O Tyler Reddick é piloto da 2311, a equipe do Denny Hamlin. Ora, que maluquice é essa? O Denny Hamlin corre na Gibbs e tem uma equipe 2311, que é uma equipe que ele é o dono com o Michael Jordan. Ele tem o 23 do Michael Jordan e o 11, né, do Denny Hamlin. O Tyler Reddick tava na rixa de Childress, no 8, que agora é do Kyle Busch. E o Tyler Reddick sai, quebra o contrato, tem até uma polêmica, porque ele quebra o contrato.
contrato e tudo mais. Vai para 23XI, ganha corrida, é um cara talentosíssimo, novo. Não tão novo quanto o Ty Gibbs, mas é novo. É um senhor piloto aqui, tá? Aqui a gente tem algumas figuras. Eu vou falar do Marchuca Júnior. O Marchuca Júnior é campeão da categoria, né? Marchuca Júnior é um veteranaço na categoria, está muitos anos na categoria. Eu achei que ele ia se aposentar no passado, não se aposentou, ele renovou. Corre na Joey Gibbs. É um cara que performou em 2023, mesmo ganhando. Não é um cara que inspira muitas emoções, tá? Não é um cara que, sei lá, não é um cara que eu me empolgue com isso. Mas tem muitos fãs, um cara muito forte, muito talentoso, tá? Daniel Soares é o mexicano da categoria. Ele veio pro Brasil correr, né, nas 500 milhas da Granja Viana. É, acho que ele namora, né? Ele tem um relacionamento com uma das filhas do Piquet. Ele tem uma relação ali engraçada, né? O, a outra filha do Piquet namora o Max Verstappen. Então, assim, imagina como é a mesa de Natal. E acontece, porque tanto o Verstappen quanto o Soares vieram passar o Natal no Brasil. É um cara que ganhou corrida, é um cara que ele foi campeão na NASCAR do México. Sim, tem a NASCAR México. É um cara que ele tem uma imagem muito forte, ele tem uma cultura Daniel Soares dentro da NASCAR, mas ele não é tão forte quanto o companheiro dele de equipe, que é o Rochester. Então ele precisa performar mais. E a gente tem o Rick Stenhouse Jr. Rick Stenhouse Jr. é o atual campeão, vencedor, né, da Daytona 500, né? É um cara que ele é muito bom em super speeds, ou seja, ele é muito bom em Daytona e ele é muito bom em Talladega. Só. Acho que ele foi campeão da Xfinity Series, a segunda divisão da NASCAR, mas na Cup Series ele tem essas vitórias só nos super ovais, né? Muitas polêmicas, muito briga. É a ex da Danica Patrick, ou ex da Danica Patrick. E para finalizar, logicamente essa lista tá desatualizada, não é o ideal, mas é só para você que não conhece saber. E para você que conhece, comenta aí, fala o que é que eu errei, fala que eu não errei. Aproveito, peço a vocês que curtam, que vocês compartilhem o vídeo. O Bubba Wallace enfim, o Bubba Wallace é uma figura, né? Ele corre no carro 23 da 23 Eleven, né? Da 23 Eleven. É, não vou nem entrar no mérito dele ser o piloto afro-americano. Eu acho que isso não conta. Mas, assim, no mundo da NASCAR, de alguma forma, isso contou, né? Ele é muito midiático. Tem uma série dele na Netflix que conta muito dos bastidores, justamente por causa disso. Ele se colocou numa posição que eu até elogio, que eu até curto, mas tem gente que critica e tal. Que ele realmente fala, ele se expressa. Ele, por muito tempo, ele correu na Richard Petty, na equipe do Petty. Ele usou o carro 43 e ele colocou lá o Black Lives Matter no carro. O carro foi pintado de preto e tudo mais. Teve uma polêmica com ele em Talladega, que é na Alabama, e foi achado um nó, né? Foi achado uma corda com um nó. Enfim, já está subentendido, você que é inteligente, você já entendeu. Mas aí parece que depois foi provado que não tinha muito a ver com isso e tal. Mas enfim, é um cara que ele ganha corrida, mas não chegou a brigar por título, não chega. Só que ele é muito midiático, ele é muito presente nas redes sociais, ele é muito carismático. Então é um nome que você deve acompanhar. E ele é amigo do Hamilton. Então, eu acho que é legal você acompanhar. Então, esses são os pilotos. Essa lista não está atualizada. Eu entrei no site, é a lista meio que 2023. Está faltando alguns nomes aqui, tem alguns novatos. Enfim, a gente pode até fazer mais vídeo disso. Então, aqui é o raiz, tá? O nosso canal é bem baixo, bem fraquinho e tal. Então, pouca edição. Enfim, é para você acompanhar. Se você curte NASCAR, obviamente viu alguma coisa de errado, fala comigo. Se você não curte NASCAR, tem alguma dúvida, enfim, fala comigo, tá? Me segue nas redes sociais aí. Tamo junto.